Olá, meus queridos amados, meus queridos irmãos, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, 10 de agosto, nossa segunda-feira, 19ª semana no tempo comum. Santo Agostinho vem hoje nos trazer uma frase que vem nos falar sobre o amor, que ele nos vem dizer que a medida do amor é amar sem medida. É uma palavra, uma frase meio confusa, mas se nós levarmos ao ponto de encontro do amor, é assim. O amor, quanto mais a gente ama, mais a gente não encontra a medida certa do amor, pois é assim que é o amor de Deus para cada um de nós. E também hoje é dia de São Lourenço, diácono da igreja e também patrono dos diáconos. Assim, hoje também é dia do diácono. Hoje é dia do diácono. A todos aqueles diáconos, todos que Deus vos abençoe e continue assim vocês na vossa caminhada. Queremos também hoje, vamos falar um pouquinho mais de São Lourenço, que ele vem nos falar mais e mais da sua vida, da sua questão, que vem sempre ir de encontro o amor de Deus para com cada um de nós. Hoje então, São Lourenço, ele que nasceu na Espanha e nos anos de 230, São Lourenço ele foi escolhido em Roma pelo Papa Sixto II, que fez como ele arquidiácono, serviu na igreja de Roma durante a perseguição. Quando o Papa foi martirizado com 4 dos seus diáconos, no dia 6 de agosto, recomendou-se então a distribuição dos bens da igreja aos pobres e profetizou o martírio que aconteceu no dia 10 de agosto. O imperador Valeriano fez ele queimar o São Lourenço em uma fogueira, em uma grelhada, e seus restos mortais se encontram repousados na basílica que foi dedicada ao nome de São Lourenço, que fica fora dos muros de Roma. E por isso, então vamos neste momento levar nossos olhos, o nosso pensamento ao nosso Senhor, para agradecermos a Deus pelos dons da vida, pelos mártires, pelos santos, pelos nossos padres, pelos nossos bispos, pelo Papa. Rezemos pelo clero, rezemos pela nossa comunidade, para que elas possam estar sempre unidas em trabalho único para levar as almas para Deus, e não que eles possam causar divisões, busca de bens materiais, busca de convívios entre si, mas que eles possam estar unidos e levar verdadeiramente as almas para o céu, na qual Deus aconselhou, na qual Deus deu a cada um deles um desígnio: leve meus filhos de volta para a minha casa. Assim, rezemos ao nosso Senhor. Pai amado, doce soberano, amor de nossa vida, queremos sim, ó Pai, te agradecer pelo dom da vida e entregarmos em vossa mão e consagrarmos no vosso sagrado coração toda a nossa comunidade, os nossos sacerdotes, o nosso bispo, o nosso Papa. Que o Senhor, Pai amado, em vossa infinita misericórdia, possa sim levar esses vossos servos para que eles possam compreender verdadeiramente o amor de Santo Agostinho, que vem nos falar sobre esse amor sem medida, na qual o Senhor possa levá-los a compreender esse amor, e assim possa cada um de nós, mais e mais, ir ao encontro de Cristo, sem que haja nada de intervenção que possa causar algo que venha atrapalhar o caminho dos fiéis ao encontro do Pai amado. Senhor Deus, nós também colocamos em vosso sagrado coração tudo que se passa em nossa mente e nosso coração, para que somente o Senhor, que sabe tudo, possa nos dar a graça de conseguir os bens na qual o Senhor sempre colocou em nosso coração: o amor verdadeiro, o amor que nos leva para estar sempre na busca de nosso Deus. A Ti, ó Pai amado, toda honra e toda glória, hoje e sempre. Amém.
Primeira leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quem semear pouco, colherá também pouco, e quem semear com largueza, colherá também com largueza. De cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhas sempre o necessário, e ainda tenhas de sobrar para toda obra boa. Como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, e lhe dará o pão como alimento. Ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 111. Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Feliz o homem caridoso e prestativo. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme, e confusos há de ver seus inimigos. Feliz o homem caridoso e prestativo. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Feliz o homem caridoso e prestativo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cair na terra não morrer, ele continua só um grão de trigo. Mas, se morrer, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida e perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo e conservá-la, há para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estarei também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. De nossa primeira leitura, ela nos mostra uma forma da pobreza humana, a pobreza que é questão espiritual, material, cultural, moral. Mas qualquer uma delas pode ser ultrapassada pela caridade. Deus é caridoso e é o dado pelo todo o bem. As criaturas são apenas seus instrumentos. Quanto mais generosos forem com os outros, maiores favores receberão de Deus. Por isso, quem repartir com generosidade, recolherá com generosidade. Deus é a caridade. Deus é o dom. Deus é que nos dá tudo para que possamos ser instrumento dele. E através de nós, Deus possa assim refletir os seus milagres, refletir a sua cura e assim levarmos os nossos irmãos a conhecer o verdadeiro amor, o amor de Deus. O nosso evangelho de hoje, quem vive em união com Cristo, ele entra num dinamismo ou entra num patamar de conhecer o verdadeiro amor de Deus. E assim, ele se passa a se tornar-se uma só com o Pai, uma só com Jesus Cristo, uma só com o Espírito Santo.
Servir o Filho é reinar com ele no coração do Pai. Servir o Filho é associar-se a ele na obra da redenção. O amor pelo Pai e pelo homem levarão Jesus a entregar-se até a morte, até o dom da própria vida, para que todos tivéssemos vida. O grão de trigo, quando morre na terra, gera vida e torna-se fecundo. Os discípulos de Jesus é chamado a viver o mesmo mistério de morte, para gerar vida e ser fecundo em favor dos seus irmãos. Assim também são os diáconos, são os padres, são os bispos, é o Papa, é o clero, que Jesus utiliza-os como instrumento. Mas eles são necessários. Agimos com um grão de trigo, que é necessário morrer na terra, para então gerar vida e tornar-se fecundo e frutificar. Mas eles morreram por Cristo, e em Cristo eles conseguem então realizar tudo o que é necessário para que os nossos irmãos possam ir ao encontro de Cristo. Então há a necessidade de deixarmos tudo para conhecer Cristo, deixarmos tudo e morrer por Cristo, para assim termos verdadeira vida. Não deixa que a divisão venha atrapalhar o seu conhecimento, o seu amor por Deus. Volte para o Pai. Não deixe nada que retire vós do nosso Pai. Meus queridos, colocamos um pouco mais de São Lourenço para que a gente possa entender como que era São Lourenço na sua época, como ele era o São Lourenço como um diácono, como ele era conselheiro, como ele era um colaborador do Papa, como ele agia com os seus serviços idênticos que muitos hoje se prestam como os cardeais na cúria romana. Então, naquela época, o arquidiácono era quase um cardeal naquela época, e ele era em grande parte esse despinho dele, do clero romano, eram os confessores da fé, que levavam as viúvas, os órfãos, os pobres a estar mais em contato com o nosso Pai, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando o imperador, naquela época, que eles mandou pegar os bens da igreja, São Lourenço então apresentou-se diante do juiz com os pobres de Roma e declarou: aqui está o tesouro da igreja. O juiz mandou intermediar e torturar e executar. Ao seu passeio, ou melhor, a sua paixão, foi narrada, estimada a ter os seus sacrifícios dados aos deuses. Ele então, São Lourenço, respondeu: eu me ofereço a Deus em sacrifício suave ordor, porque o meu espírito é contrido em um sacrifício para Deus. Meus queridos, São Lourenço, ele foi flagelado, ele foi levado a chamas, ele foi tormentado, ele entrou nas cadeias. Certa vez, o imperador, furioso, mandou despojar São Lourenço das suas vestes e lhe ordenou dilacerar o corpo com açoites, com chicotaiadas, com unhas de ferro naquela época. Então o mártir, ele rezava com um sorriso nos rostos, com um sorriso nos lábios. À noite, o imperador mandou estendê-lo sobre a grelha de ferro e sobre a qual acenderam um fogo de carvão para queimar São Lourenço lentamente. O mártir era virado como um churrasco
e sendo torturado pelo tirano. E esses fogos não são para mim senão refrigerante, ou melhor, são como refresco. É assim que dizia São Lourenço quando os malfeitores assim agiam como ele, como os carrascos faziam como eles. Mas ele disse para os seus carrascos: esse fogo para mim é um refresco, mas será o mesmo para vocês como um tormento na qual vocês se encontrarão no inferno. E ao partir de um certo momento que São Lourenço olhou para os seus carrascos numa forma de sarcásticos, diz para eles: não se vê que essa minha carne dessa parte já está grelhada? Você não acha que se deve virar para grelhar outra parte? Olha, você tem ideia como que o santo agia na forma, porque ele rezava pela conversão de Roma, ele rezava para que todos possam ser convertidos, e isto tudo em agradecimento a Deus, isso tudo em graças pelo amor de Deus, em graça que este santo deu para a igreja. Meus amados, meus irmãos, o amor é salvador. O amor nos leva a encontrar mais intimamente com o nosso Salvador. E assim, levamos então Jesus no coração, para que assim possamos então estar com Cristo. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito